Show. Estamos gravando. Então, vamos lá. A gente está na questão 2. A questão 1, a gente já discutiu, né? Basta que o n seja pelo menos 3 e seja ímpar para que o grafo seja euleriano. Por quê? Porque o grafo completo é n menos 1 regular. E para que seja euleriano, precisa que todos os vértices tenham grau par. Então, para que n menos 1 seja um número par, a gente precisa que n seja ímpar. Ok? Belezinha? Então, estamos no item 2. A gente quer mostrar que todo grafo bipartido completo regular é hamiltoniano. Então, tivemos algumas sugestões. Tiago falou em exibir o ciclo hamiltoniano, é uma possibilidade. E a Aline comentou do teorema de Dirac, que nos dá uma condição suficiente para que o grafo seja hamiltoniano. E ela falou que bate certinho no caso do grafo bipartido completo regular. Mas por que bate certinho? O que é um grafo bipartido completo regular? Primeira coisa que a gente precisa saber, né? A gente precisa esmiuçar ali a questão. O que a gente conhece sobre os conceitos que estão sendo abordados? Um grafo, ele é bipartido. Também acredito que vocês saibam isso, assim, de cor, muito de cor. Um grafo, ele é bipartido se ele possui, né, uma bipartição do conjunto de vértices, de modo que as arestas tenham um extremo em cada parte. Toda aresta tem um extremo em cada parte, né? Não existem arestas com ambos os extremos numa mesma parte de um grafo bipartido. Beleza? Só que a gente sabe uma caracterização para grafos bipartidos, que nesse caso não é muito relevante para essa questão, mas como a gente está fazendo uma revisão zona, né, dos conceitos, vale a pena falar. O grafo, ele só é bipartido, um grafo ele é bipartido somente se ele não possui ciclo ímpar, ok? Então aí a gente tem o bipartido completo, que é um tipo especial, né, de grafo bipartido. É onde o grafo, é aquele grafo, né, que é bipartido, ou seja, a gente continua não podendo ter arestas entre vértices da mesma parte, mas ele possui todas as arestas que ele pode ter. Beleza? Então, todo vértice de uma parte vê todos os vértices da outra parte. Belezinha? Isso é um grafo bipartido completo. É bipartido, ou seja, não temos arestas entre vértices de mesma parte, mas tudo que o vértice da parte X pode ver, ele vê, ou seja, ele vê todo mundo da parte Y. E a mesma coisa acontece para os vértices da parte Y, ok? Então, todo mundo vê todo mundo. Aí entrou outro conceito na parada, que é ser regular. Já falei, né, sobre ser regular na questão anterior, que o grafo completo ele é n-1 regular. O que é um grafo regular? É um grafo onde todos os vértices possuem o mesmo grau. Então, bipartido completo regular é um bipartido completo, ou seja, bipartido onde parte X vê todo mundo da parte Y vê todo mundo da parte X. E, além disso, todo mundo possui o mesmo grau. Ok? Bom, aí a gente precisa pensar como são os bipartidos que são completos e regulares. Como é que eles têm que ser? Alguém consegue enxergar? Eu me refiro à cardinalidade das partes. Como é que é a cardinalidade das partes de um grafo bipartido completo regular? Iguais. A Aline falou aqui iguais assertivamente. Alguém discorda da Aline? Ou seja, tem como não ser igual e ser completo e regular? Entenderam a pergunta? Estamos no mundo dos bipartidos completos regulares. A pergunta é:
como é a cardinalidade das partes desse grafo bipartido especial? Todo mundo tem que ter o mesmo grau. E, além disso, todo mundo de uma parte tem que ver todo mundo da outra parte. Tem como as partes terem cardinalidade diferente? Se a parte X tem cardinalidade 5 e a parte Y tem cardinalidade 7, todo mundo da parte 5 ia ter grau 7. E todo mundo da parte Y, falei certo isso? Todo mundo da parte X ia ter grau 7. Todo mundo da parte Y ia ter grau 5. Não seria regular. Beleza? Exatamente. As partes têm que ter a mesma cardinalidade, porque senão o grafo não seria regular. Ok? Tranquilão? Então, qual é a cardinalidade das partes de um grafo bipartido completo e regular? Se o grafo tem n vértices, cada parte tem n sobre 2. Perfeito. E aí, o que o Teorema de Dirac diz pra gente? Ele diz pra gente que se o menor grau for pelo menos n sobre 2, então o grafo ele é hamiltoniano. Todo mundo concorda que a gente está satisfazendo o Teorema de Dirac? Beleza? Então a gente pode afirmar que é hamiltoniano. Porque o Teorema de Dirac é suficiente para isso. Tranquilão? Belezinha? Muito bom, Aline. Parabéns. Podemos seguir? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos seguir. Número 3. Exiba, se possível, um grafo euleriano que possua um número par de vértices e um número ímpar de arestas. Se não for possível, explique por que não existe tal grafo. Então, aí é para vocês acharem um exemplo, tá? Se for possível, né? Se não for possível, vocês têm que dizer por que não é possível. Tá bom? Então, vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem. E aí a gente já volta. Voltei, gente. Fui lá atender minha filha. Tava com fome. Já fiz Thiago. Um grafo reto de 4 vértices. Não, mas peraí. Tem que ser euleriano, né? Aí não rola, né? Porque um grafo caminho que você diz, Thiago? Um caminho P4? Não rola, né? Um grafo CN com N par? Não, né, Thiago? Porque o grafo... Thiago. Não, né, Matheus? Porque todo ciclo tem o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. Então, se ele tem N par, número par de vértices, ele tem número par de arestas. E aí eu quero que tenha um número ímpar de arestas. Beleza? Mas tentem aí com ciclos. Só um ciclo não vai rolar, né? Mas e se a gente tentar juntar 2 ciclos? Lembrando que o número de arestas tem que dar ímpar. Então, como é que seriam esses 2 ciclos que a gente juntaria para o número de arestas dar ímpar? Um C5 e um C4? Bom, aí com certeza o número dá ímpar, né? Porque o C5 tem 5 arestas e o C4 tem 4 arestas. E como é que a gente uniria esses 2 ciclos aí que o Thiago tá... Deixa eu acionar aqui a minha
eu ver como é que eu tenho que fazer, gente. Pera aí. A minha mesa. Eu tenho que interromper o compartilhamento aqui. Rapidinho. Só pra gente poder ver a mesa. Interromper o compartilhamento aqui. Pra eu abrir a mesa. Então, deixa eu abrir outro aqui. Isso aí é de outra turma. Pegar a caneta. Ah, deixa eu compartilhar. Vocês ainda não estão vendo. Tô bem doida. Peraí, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Compartilhar, né? Compartilhar uma janela. Será que vai? Deixa eu ver. Vai. Então, vocês já estão vendo aí a minha mesa digitalizadora. Então, o Thiago aí deu... Deixa eu abrir o chat aqui no outro para poder enxergar. O Thiago falou... Não existe C2, né, Thiago? Num grafo simples, o menor ciclo tem 3 vértices, né? Um triângulo. Nem C1, né? Poderia ser menor, sim. Poderia ser, por exemplo, um C3 e um C4. Mas como é que a gente vai juntar esses dois caras? A gente tem que manter o número ímpar de arestas. Então, seria bom se a gente pudesse... Tem que ser conexo, né? Para ser euleriano. Então, seria bom se a gente não alterasse, não acrescentasse nenhuma outra aresta, além das arestas que estão no C5 e das arestas no C4. Perfeito, Thiago. Então, a gente escolhe um vértice, né? Que eu vou identificar. Eu vou pegar um vértice do C5 e identificar com um vértice do C4, ou seja, vai virar uma articulação. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Fazer o C5 e o C4, não tem problema. C5. Todo mundo concorda que esses dois grafos, né, eles são individualmente eulerianos? Cada um é euleriano? O C5 é euleriano e o C4 também é euleriano, né? E aí eu vou pegar aqui um C4, estou identificando, meus desenhos são ótimos, estou identificando os vértices, criei aqui então uma articulação, como bem disse o Thiago. Por que essa criação dessa articulação, essa identificação dos vértices foi importante aqui para o nosso exemplo? Porque a gente não adicionou nenhuma outra aresta. Então, a gente tem as 5 arestas do C5 e as 4 arestas do C4. Beleza? E aí, a gente tem um circuito euleriano, uma trilha euleriana, né? A gente pode começar aqui em qualquer vértice. Todo mundo tem grau par, né? Então, já por aí, a gente já sabe que é euleriano. Todo mundo tem grau par. Quando a gente faz a identificação dos dois ciclos, né? Todo mundo fica com grau 2, exceto a articulação que fica com grau 4. Ela pega os graus, o grau 2, né, do ciclo que ela participa no C4 e o grau 2 que ela participa no ciclo C5. Então, a gente consegue um grafo onde todo mundo tem grau par e, portanto, é euleriano. Mas vocês também podem justificar que ele é euleriano, né, pelo fato de a gente conseguir achar um circuito euleriano aqui, né? A gente pode começar em qualquer vértice que vai dar bom. Beleza? Então, todo mundo tem grau par aí. Poderia ser outro exemplo? Poderia ser um triângulo. E, opa, ficou ótimo. E um C4, ou um triângulo e um C6, enfim. Tranquilo? Vai funcionar de qualquer jeito assim. Basta a gente pegar um ciclo ímpar, identificar um vértice dele com um vértice de um ciclo par, que vai funcionar. Ok? Show? Então, agora passamos para o número 4. Se G é um grafo bipartido e possui 15 vértices, então o que se pode afirmar? G é hamiltoniano? G não é hamiltoniano? Nada se pode afirmar. 3 minutinhos. 3, bem carioca. 3 minutinhos aí para vocês pensarem. Bom, vamos discutir então? Se G é um grafo bipartido e possui 15 vértices,
Ai, meu pai do céu. Ai, ai. Vocês já viram os paradoxos de Zenão? São muito legais. A gente vê isso quando vê um pouquinho de história da matemática. Você tem alguns bem legais. Bom, então vamos lá. Nada a ver com isso, né? Tá bom. Bipartido com 15 vértices. Eu quero saber se dá para afirmar que é hamiltoniano ou que não é hamiltoniano ou que eu não posso falar nada. Tá bom? Aí vocês estão me dizendo aí que acham que nada se pode afirmar. Estão sendo prudentes, né? Estão ficando assim em cima do muro. Aquela coisa básica. Vamos lá, vamos pensar. De novo, a gente tem que esmiuçar todos os conceitos que estão envolvidos na questão. A princípio, me parece muito coerente isso aí que vocês estão falando. A gente não sabe nada sobre grau, a gente não sabe nada sobre arestas, né? A gente só sabe que é bipartido, que tem 15 vértices. Bom, já falamos o que é grafo bipartido, não vou ficar aqui me repetindo, mas a gente sabe que o grafo ele é bipartido somente se não possui ciclo ímpar, né? Então, essa é a caracterização de grafo bipartido. Então, é uma informação que eu estou agregando aí ao conhecimento que a gente tem sobre os conceitos que estão envolvidos. E possui 15 vértices. Aí eu quero saber se ele é hamiltoniano. Se ele for hamiltoniano, o que precisa existir, né? Qual é a definição de ser hamiltoniano? Porque hamiltoniano, diferentemente de euleriano, a gente não tem um teorema, né? Um teorema que caracterize os grafos hamiltonianos. Então, que sejam condições suficientes e necessárias. Mas o que é a definição de grafo hamiltoniano? Para um grafo ser hamiltoniano, precisa existir um ciclo hamiltoniano. E o que é um ciclo hamiltoniano? Oi, filha. Peraí. O que é um ciclo hamiltoniano? É um ciclo gerador. Perfeito. Essa palavra gerador, ela diz pra gente que todos os vértices do grafo estão nesse ciclo. E aí? Podemos afirmar alguma coisa? Perfeito, né? Não é hamiltoniano. Por quê? Porque se for hamiltoniano, vai existir esse ciclo gerador. E esse ciclo gerador teria qual tamanho? Teria que ser um ciclo par, né, para ser hamiltoniano. E esse ciclo aí teria 15 vértices, ou seja, seria um ciclo ímpar. Beleza? Então eu posso afirmar com toda certeza que esse grafo não é hamiltoniano. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho? Porque o grafo é bipartido. E um grafo ele é bipartido somente se ele não possui ciclos ímpares. Ok? Belezinha? Então agora a gente passa para a próxima questão. Questão 5. O grafo da figura abaixo é hamiltoniano? Justifique. 3 minutinhos aí. Rapaz, essa menina tá voando, hein? Acho que vai rolar um IC aí no futuro. Bom, então todo mundo concorda com a Aline? Que esse grafo aí não é hamiltoniano? Ela deu um argumento muito bonito, né? Que a gente falou em aula, né? Quando a gente viu lá a parte de grafos hamiltonianos. Se vocês observarem, todos esses vértices aqui, eles têm
grau 2, né? Então, todas essas arestas aqui teriam que estar no ciclo hamiltoniano, o que faz com que esses vértices aqui, eles tenham grau 6 no ciclo. Beleza? Então, claramente, isso é um absurdo. Não vai rolar esse ciclo de jeito nenhum. Outra coisa que a gente pode pensar é que o maior ciclo que a gente tem nesse grafo tem tamanho 4, né? Se houvesse um ciclo hamiltoniano, ele teria que ter tamanho... Quantos vértices a gente tem aí? 2, 4, 6, 8. Ele teria que ter tamanho 8. Beleza? Então, também é outro argumento possível. Ok? Vamos lá, questão 6. Para quais valores de n o grafo completo Kn possui um emparelhamento perfeito? Então, agora saímos de grafos eulerianos e hamiltonianos e passamos para emparelhamento. Então, relembrem os conceitos e pensem aí quais seriam os valores de n que resultariam em emparelhamento perfeito. Opa, voltei. Acabaram os 3 minutos, né? Tem algumas respostas aí, vamos ver. Para ser um emparelhamento perfeito, o grafo precisa ter um número de arestas. O grafo... Bom, o emparelhamento, né, tem cardinalidade n sobre 2. Beleza? Então, a gente já sabe que o grafo só tem emparelhamento perfeito se ele tiver um número par de vértices. Beleza? Bom, será que rola? Bom, então, já logo de cara, o n de maneira alguma pode ser ímpar. Concordam? Porque isso vale para qualquer grafo. Então, se o n aí for ímpar, a gente vai ter um grafo completo com número ímpar de vértices e, obviamente, ele não vai ter emparelhamento perfeito, porque não vai rolar essa continha aí de n sobre 2. Beleza? É K maior do que 3, não sei nem quem é K. Então, vamos lá, Júlia, números pares de n. Então, é n par, né? Porque o emparelhamento perfeito acontece quando ele satura todos os vértices e não é possível isso acontecer com números ímpares. Perfeito. Não, Gustavo, sua pergunta é super pertinente. A única coisa ali que você colocou é que o grafo precisa ter esse número de arestas. Não, é o emparelhamento, né? O grafo pode ter mais arestas. Beleza? Todo n par, n maior ou igual a 2. Isso, né? Perfeito. Então, na verdade, não precisa nem esse n maior ou igual a 2, né, Matheus? Porque número natural par já começa no 2. Beleza? Então, é isso mesmo, né? Se a gente for verificar para grafos completos, né? K4, K6, a gente sempre consegue um emparelhamento perfeito. Vamos olhar aqui. Deixa eu interromper aqui. Taranã. Deixa eu compartilhar lá aqui. Peraí. Isso aí. Se a gente pegar, né? Por exemplo, começando primeiro, isso aqui é um emparelhamento, ok? Uma única aresta é um emparelhamento. Se a gente subir, né, for pegar o K4, como é que dá pra gente pegar um emparelhamento aí? Se eu pegar, por exemplo, essa aresta e essa aresta aqui, concorda que eu saturo todos os vértices, tem cardinalidade n sobre 2. Se eu for agora para um C6, por exemplo, acho que não tá faltando nenhuma aresta, né? Como é que eu consigo saturar geral aqui? Se eu for alternando aqui, né? Acho que rola. Qualquer ciclo, né? Par a gente consegue assim. Se eu pegar aqui, aqui e aqui,
Eu saturei todo mundo. Beleza? Tranquilão? Então, sempre rola com grafo completo com número par de vértices. Show. Deixa eu interromper aqui e voltar aqui. Ok, questão 7. Exiba um grafo com n par que não possui emparelhamento perfeito. Opa! Então, vocês estão discutindo aí. Alguém chegou a algum exemplo? Tiago está falando de grafo caminho, né? Com 4 vértices, depois com 6 vértices. Qualquer grafo caminho, né, com número par de vértices, a gente sempre vai conseguir. Basta ir alternando as arestas, né? Pô, Matheus, mas aí a gente não rola nem emparelhamento, né? Poderia ser desconexo? Botam, mas aí com uma aresta só tem emparelhamento, que vai saturar todo mundo, vai saturar os 2 vértices. Ah, você quer deixar todo mundo lá sozinho? Ah, entendi. Não, pô, aí nunca vai ser possível. Se você tem vértice isolado, você nunca vai conseguir saturar todos os vértices. Aí não rola, né? Pode ser desconexo? Se fosse em vértice isolado, pode. Porque o coitado do vértice isolado não tem jeito, de jeito que você vai conseguir saturar ele. Onde um se conecta aos outros 3 somente. Que bonito! José, que coisa bonita que você falou. Pera aí, vamos pra mesa. Indo pra mesa. José falou um grafo com 4 vértices, sendo que um só se conecta aos outros 3. Sabem como é que a gente chama esse grafo? Bom, vocês já conhecem um nome para esse grafo, mas a gente chama esse grafo de estrela. Beleza? Isso é uma estrela. Na verdade, pode ter quantas pontas quisermos, né? Tem um vértice central e tem quantas pontas quisermos. Isso daí também é chamado de garra. Grafo garra, esse aí específico, né? E esse daí é o famoso K13, né? Ele é um bipartido completo, com um vértice numa parte e 3 vértices na outra. Ficou ótimo meu desenho, as arestas estão indo certinho ali nos vértices. Beleza? Se vocês observarem, a gente nunca vai conseguir saturar todos os vértices, porque a saturação desses vértices aqui, bom, todos os vértices, todas as pontas, né, da nossa estrela, elas têm grau 1. Então, para você saturar esses caras, você tem que pegar essas arestas. Então, você teria que pegar todas essas arestas aqui para saturar todas as pontas. Mas aí você descaracteriza o emparelhamento. Por quê? Porque você acaba que esse vértice aqui, né, o vértice central, ele é comum a todas essas arestas. Então, qualquer estrela aí tá servindo, qualquer estrela com número par de vértices, né? Belezinha? Ok? Então, Matheus, eu não sei se tem algum exemplo com grafo desconexo, eu não pensei, mas
Se for desconexo, sem ser com um vértice isolado, ou seja, cada componente, né, é diferente da trivial, eu acho que pode rolar, beleza? Tentem aí achar um exemplo desconexo, ok? Mas as componentes, não, obviamente, não podem ser um único vértice, né? Porque senão não tem jeito nenhum. Não há milagre que faça esse vértice ali ser saturado. Ok? Então, vou sair aqui da mesa. Peraí. Eu não sei onde está meu cachecol. Acho que é pra lavar, filho. Depois ele pode pegar aqui. Não já acabou a aula? Eu já tô quase acabando, tá bom? Chato. Então, bora lá. Opa, foi mal o barulho aí. Então, fizemos as 7. Vamos lá. Para 8. Mostre que se G é hamiltoniano e 3 regular, então G tem um emparelhamento perfeito. 3 minutinhos aí. Tá quase lindo, José. Mas por que 4 vértices? Então, sem exemplos, generaliza isso. Oi, Thiago, não precisa ser por absurdo, não. Isso daí a gente vai fazer de forma direta mesmo. A Aline falou, todo 3 regular tem N par. Perfeito, que é a generalização do que o José tinha acabado de falar, né? Por que todo 3 regular tem número par de vértices? Em crianças, todo 3 regular tem N par, que a Aline falou. Por que isso é verdade? Não, mas aí de novo, o vértice mais os 3 extremos. Mas aí vocês estão particularizando, né? Pelo menos assim estou entendendo. De maneira geral, para qualquer grafo, a gente sabe que o número de vértices de grau ímpar é um número par. Isso se deve ao teorema do aperto de mãos, né? Que a gente viu lá no início, que diz pra gente que a soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre um número par. Se a gente tiver, aí no caso o grafo é 3 regular, todo mundo tem grau 3. Se a gente tivesse um número ímpar de vértices, o somatório dos graus dos vértices daria um número ímpar e não um número par. Então, sempre que vocês virem, né, um grafo, uma sequência de graus dos vértices, o número de vértices de grau ímpar é sempre um número par, porque senão a gente não vai contemplar o teorema do aperto de mãos. Belezinha? Então, como o José falou aí, a Aline complementou generalizando, né? A gente sabe que o grafo hamiltoniano 3 regular, se o grafo é 3 regular, a gente sabe que ele tem um número par de vértices. Todo grafo cúbico tem número par de vértices, ok? Então, a gente sabe que ele tem um ciclo hamiltoniano, um ciclo gerador de tamanho par. E eu acabei de comentar com vocês, né, que sempre dá pra gente alternar e pegar um emparelhamento perfeito. Mas também tem outra forma de argumentar essa questão aí. A gente sabe que ele tem um ciclo hamiltoniano, certo? E num ciclo hamiltoniano todo mundo tem grau 2. Se você remover essas arestas, né, do ciclo hamiltoniano, vai sobrar o quê? Quantas arestas sobram para cada vértice? Entenderam minha pergunta?
tá perfeito o que o José falou. É um ciclo par, é um ciclo gerador par, e a gente sabe que a gente alternando as arestas, a gente exibe um emparelhamento perfeito. Ok, mas tem outra forma de mostrar, né, de exibir esse emparelhamento perfeito. Quando eu pego um grafo 3 regular, a gente sabe que todo mundo tem grau 3, mas eu sei que ele é hamiltoniano, então existe esse ciclo hamiltoniano. No ciclo hamiltoniano, todo mundo tem grau 2, certo? Então, se a gente remover essas arestas desse ciclo hamiltoniano, quantas arestas sobram para cada vértice? Uma. Perfeito. Certo? O que caracteriza justamente um emparelhamento perfeito. Ok? Tranquilinho? Bom, então aí temos duas formas de argumentar, tá bom? Bom, podemos passar para 9, então? Prove ou refute. Todo grafo com emparelhamento perfeito possui beta igual a n sobre 2. Então, temos que pensar aí sobre os conceitos que estão envolvidos nessa pergunta. Então, 3 minutinhos aí para vocês pensarem. Só que aí, observa, todo grafo, né? Um grafo qualquer com emparelhamento perfeito. Estaria dizendo aí que em qualquer gráfico com emparelhamento perfeito, o tamanho da cobertura mínima por vértice é igual ao tamanho do emparelhamento máximo. Isso é verdade? E aí? Opa, eu tava falando sem o microfone. E aí? Conseguiram pensar? A gente viu em aula, né? Isso. O teorema de Koenig diz pra gente que isso é verdade, né? Beta é igual a alfa, linha, quando a gente tá num grafo bipartido, certo? Mas, em geral, isso não é verdade, tá? Nem sempre que a gente tem um emparelhamento perfeito, a gente tem essa relação, né, entre a cobertura por vértices e o emparelhamento. A gente pode ver aqui pra gente... a gente pode ver aqui pra gente, é ótimo. Deixa eu compartilhar, peraí, tem que interromper aqui. Por exemplo, bom, o grafo ele precisa ter um emparelhamento perfeito, então, obviamente, ele tem que ter um número par de vértices. Um exemplo, que foi o exemplo que a gente viu em aula, acredito que tenha sido esse. É esse aqui. A gente tem 6 vértices, né? Então, é um candidato a ter emparelhamento perfeito. Se vocês observarem, a gente tem, de fato, emparelhamento perfeito. Se a gente pegar, por exemplo, essa aresta aqui, essa aresta e essa aresta, a gente satura todos os vértices, né? Não encontrei isso no app Apple Music. Eu, hein, gente? Não falei com você, Siri? Tá doida? Então, a gente tem um emparelhamento aqui de cardinalidade 3, ou seja, um emparelhamento perfeito. O celular me respondendo coisas que eu nem perguntei pra ele. Eu, hein? Sim. Então, tem cardinalidade 3 aqui, mas a gente viu em sala, né, que a cobertura aqui, pra gente cobrir todas as arestas, a gente precisa pegar esse cara aqui, né? Mas esses caras aqui. Então, a gente precisa de 4 vértices na cobertura, tá? Então, não é porque a gente tem um emparelhamento perfeito aqui de cardinalidade 3 que a gente tem a cobertura mínima valendo 3. Cobertura por vértices. Ok? Belezinha?
Então, voltemos aqui. Isso aí, Aline. Não é isso que eu quero, tô maluca. Apresentar uma janela. De novo, lista, voltando para a tela. Ok? Então, gravem isso. É falso. Se tem emparelhamento perfeito, então beta igual alfa linha. Falso, ok? Não, filha. Agora não dá pra falar disso, tá bom? Não, agora não, tá bom? Não, filha, ainda não pode, tá bom? Por que não, filha? Agora a mamãe tá dando aula. Mamãe não pode falar disso. Filha, a mamãe está dando aula, tá bom? Fecha aí, por favor. Bom, então vamos lá. A gente agora tá na questão 10. Passamos para coloração de aresta. Dê um exemplo de um grafo que seja regular e delta mais 1 aresta colorível, colorindo as arestas. Lembram? Para arestas a gente tem duas possibilidades. Ou bem a gente colore com delta, ou bem a gente colore com delta mais 1. Que teorema é esse? Alguém lembra de quem é esse teorema? Na última aula eu falei dele. Teorema de Wisen, perfeito, Thiago. Ele dá essa limitação bem justa, né? O limitante inferior é uma unidade menor do que o limitante superior. E ainda assim a gente tem problema para resolver. Então, eu tô querendo aí um gráfico que seja regular e que seja classe 2. Classe 2 é todo gráfico que é delta mais 1 aresta colorível. Ok? Na verdade, esse colorível aí tá meio ruim, tá? Teria que ser um cromático. Tem que ser justo, tá? Então, o quilinha do grafo é delta mais 1. Conseguem lembrar? C3. Muito bem, Thiago. Se a gente pegar um C3, a gente sabe que ele é um grafo regular, né? De grau 2. E a gente precisa de 3 cores para colorir propriamente as arestas desse cara. Então, a gente precisa de deltão mais 1 cores. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um grafo que vocês deveriam já conhecer. Deixa eu caçar ele aqui. Que também é um exemplo clássico de grafo que é regular e classe 2. Que é esse aí, ó. Vou mostrar para vocês. 1 minuto. Mãe. Filha, me dá 1 minuto. Eu já tô terminando a aula, tá bom? Chegou da escola encharcado. Coitado, ele vai pegar um resfriado desse jeito. Ele não vai pegar, porque ele veio com um guarda-chuva mais menos sem com o braço dentro. Um igual é assim, ó. Entendi. Aí ele vai pegar um pouquinho, ele só vai pegar só um pouquinho. Entendi. Então, olha só. Esse grafo aí é o famoso grafo de Petersen. Ele é um grafo cúbico, ou seja, todo mundo tem grau 3, ele é 3 regular e ele é classe 2. Ele precisa de delta mais 1 cores, né? Ele precisa de 4 cores para colorir as arestas. Ok? É um exemplo clássico em grafos, o grafo de Petersen. Então, agora que vocês conheceram o grafo de Petersen, eu acho que vocês já deveriam conhecer, porque eu falei em alguma aula, mas às vezes foge da nossa cabeça, né? Isso aí. Então, vamos voltar aqui. Bom, essa daí tem uma definição, né, que vocês ainda não conhecem, que é o grafo overfull. O grafo ele é dito overfull quando o número de arestas dele é estritamente maior do que deltão vezes o piso de n sobre 2.
tá? Então, você conta lá as arestas do grafo e você observa que isso é estritamente maior do que deltão vezes o piso de n sobre 2. E todo grafo que é over full, ele é classe 2, tá bom? Então, se é over full, então é classe 2, é uma condição suficiente. Ser over full é uma condição suficiente para ser classe 2, ok? E aí, vocês conhecem algum grafo over full? Tem grafo pequeno que é over full. Ó, olha só. Eu vou deixar vocês pensando nessa 11, tá? É só pensar um pouquinho. Tem exemplo pequeno, como falei, de grafo que é over full, tá? E eu queria comentar para a gente finalizar a aula a 12. As outras também são simples. A 14 é para dar exemplo e a 13 vocês vão ver que é bem imediata, tá? Então, eu queria comentar essa 12. Mostre que... Por que tá esse negócio aqui? Mostre que... Ai, eu quero tirar daqui. Sai daqui. Mostre que se quaisquer dois ciclos ímpares de G têm um vértice em comum, então que de G é menor ou igual a 5. Então, o que a questão diz? Quaisquer dois ciclos ímpares de G têm vértice em comum. Então, por exemplo, se eu tenho só dois ciclos ímpares, eu sei que eles vão ter um vértice ali em comum. Por exemplo, eu tenho um C3 e um C5. Eu sei que eles vão ter um vértice em comum. Se eu tenho 3 ciclos ímpares no meu grafo, eu tenho um C3 e 2 C5, por exemplo. Eu sei que o C3 vai ter vértice em comum, tanto com o primeiro C5, tanto com o segundo C5, ok? E o C5 também tem que ter vértice em comum com o outro C5. 2 a 2, os ciclos ímpares têm vértice em comum, ok? E aí eu tô dizendo que se isso acontece, então você consegue colorir os vértices desse grafo com no máximo 5 cores. Ok? Beleza? Entenderam a pergunta? Na verdade não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Mas vocês entenderam a questão 12? Então, a gente sabe que quaisquer dois ciclos ímpares, se você fizer um levantamento de todos os ciclos ímpares, você sabe que 2 a 2 ali, eles vão ter um vértice em comum. Certo? E aí eu tô dizendo que num grafo assim, a gente consegue colorir os vértices com no máximo 5 cores. Alguém tem alguma ideia de como mostrar isso? Então, vou fazer uma pergunta que deve ajudar vocês a me responderem. O que acontece se eu pegar um ciclo ímpar desse grafo, um ciclo ímpar só, qualquer, e removê-lo completamente do grafo, vértices e arestas? O que vai acontecer com o restante do grafo? Perfeito, Aline, perfeito. Eu não sei se vai ficar desconexo, mas eu posso afirmar com certeza que vai ficar sem ciclos ímpares. Todo mundo concorda com isso? Porque o que acontece? Eu peguei um ciclo ímpar qualquer. Eu sei que ele tem vértices em comum com todos os outros ciclos ímpares. Então, ele aparece em todos os outros ciclos ímpares. Quando eu removo esse ciclo do grafo, eu removo vértices dos ciclos ímpares. Então, os ciclos ímpares deixam de ser ciclos ímpares. Ok? Vamos aqui para a mesa. Aqui eu tenho 2. Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa que... Por exemplo, se eu tiver 1, 2, 3... Se eu tiver outra coisa assim, esse triângulo tem vértice em comum
com esse daqui e com esse daqui. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Beleza? Se eu escolher, né, qualquer ciclo ímpar para remover, vocês concordam? Por exemplo, se eu escolher esse aqui, esse triângulo aqui de cima, e remover do grafo, eu vou carregar esse vértice aqui desse ciclo e esse vértice aqui desse ciclo. Certo? O que aconteceu com esse C3 aqui que eu tinha? Ele deixou de existir. E o que aconteceu com esse C5 aqui que eu tinha? Ele deixou de existir. Ok? Então, aí já temos um contra-exemplo aí para a pergunta do José. Não fica desconexo, ok? Nesse caso aqui, não ficou desconexo. Mas o que a gente deixou de ter? A gente deixou de ter ciclos ímpares. E se eu não tenho ciclo ímpar, que tipo de grafo eu tenho? Em que classe eu tô? Qual é a classe que não possui ciclo ímpar? Bipartido, certo? Todo mundo concorda que esse grafo que restou aqui é bipartido? No caso, ele é uma árvore, né? E a gente falou na aula passada sobre coloração de vértices em grafo bipartido. Quantas cores a gente precisa para colorir os vértices de um grafo bipartido qualquer? Alguém lembra? O grafo é bipartido, então ele é dessa forma. Quantas cores eu preciso para colorir um grafo bipartido? Exatamente 2, né? Uma eu uso para todos os vértices dessa parte. Por quê? Porque essa parte é um conjunto independente, então eu posso colorir todo mundo da mesma cor, porque ninguém vê ninguém. E a outra eu uso para os vértices da outra parte, certo? São 2 conjuntos independentes. Aqui dentro ninguém vê ninguém, aqui dentro ninguém vê ninguém. Então, todo mundo pode ter a mesma cor, né? Dentro de uma mesma parte. Então, quantas cores eu vou precisar para colorir esse grafo aqui que restou após a remoção de um ciclo ímpar? Ele é bipartido. Então, eu preciso de 2 cores para colori-lo. Certo? E quantas cores eu preciso para colorir um ciclo ímpar? Os vértices, né? Quantas cores eu preciso para colorir um C3, por exemplo? Você precisa de 3 cores, né? Todo mundo vê todo mundo aqui. Eu tenho que colocar uma cor para esse cara, outra cor para esse e outra cor para esse. Certo? Se fosse um C5, mudaria? Quantas cores a gente precisa para um C5? Coloco cor 1 aqui nesse cara. Esse cara aqui tem que ter cor 2. Esse cara aqui pode ter cor 1 de novo, né? Esse cara aqui tem que ter cor 2. E agora, para esse cara aqui? Ele é vizinho de um cara cor 2 e ele é vizinho de um cara cor 1. Então, ele tem que ter cor 3. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, com 3 cores, se vocês fizerem para o C7, com 3 cores eu vou conseguir colorir qualquer ciclo ímpar, os vértices, certo? Isso sempre vai acontecer, você vai alternando as cores até que na última você não consegue mais, precisa da terceira cor. Beleza? Então, olha só. O meu grafo original, ele é esse grafo aqui que sobrou, certo? Mais o ciclo ímpar e as arestas, né, que ligavam esse cara aqui. Eu consigo colorir esse pedacinho que restou com 2 cores. Por quê? Porque é bipartido. Certo? E eu quero provar que eu consigo colorir o grafo todo com no máximo 5 cores. Ora, o que vai faltar eu colorir aqui? Eu colori já os vértices desse pedaço. Vai faltar eu colorir os vértices que estavam no ciclo ímpar. Mas o ciclo ímpar eu consigo colorir com 3 cores. Então, quantas cores no máximo eu vou usar? Eu vou usar
2 para a parte do bipartido e 3 para a parte do ciclo ímpar. Ok? Então, eu vou usar no máximo 5 cores. Belezinha, meus amores? Então, eu vou tirar o print aqui da nossa audiência. Eu percebo que algumas pessoas devem ter caído. Então, se alguém caiu, pode me mandar e-mail dizendo que estava presente, tá bom? Porque teve uma hora que eu olhei, éramos 33, né? 33 não, 31. Agora aparecem 28 aqui, né? Eu sei que eu conto algumas vezes, mas... Então, eu vou postar pra vocês. Poxa, você caiu, Aline? Vou tentar explicar rapidinho. Então é o seguinte, quando você remove o ciclo ímpar, você fica com o grafo bipartido. O grafo bipartido você só precisa de 2 cores para colorir. Então você consegue colorir os vértices do que sobra com 2 cores. E um ciclo ímpar você sempre consegue colorir com 3 cores. Então, quando você volta o ciclo ímpar para o grafo, né, você consegue colorir o ciclo ímpar com as 3 cores e a parte bipartida com 2. Então, você vai precisar de, no máximo, 5 cores para colorir o grafo. Tá? Então, é basicamente isso. Belezinha? Então, já tirei aqui o print. Eu vou colocar essa lista para vocês lá no Moodle, para vocês terminarem essas questões. Essas questões estão ali nas listas, tá? Então, essa aula foi mais para vocês verem que as listas não são impossíveis. Aliás, as primeiras têm até algumas questões mais difíceis, mais de demonstração, mesmo assim. Mas as listas, em geral, têm muitas questões fáceis e interessantes, né? De exemplos e tal, que fazem a gente ficar ali matutando. Então, é para vocês verem que é possível vocês fazerem as listas, tá? É isso, espero que tenham curtido a aula. Eu ainda não pensei na prova não, Júlia. Eu gosto bastante de pedir exemplos na prova. A prova do período remoto, né, foi bem temática, foi bem tranquilona. Eu tô tentando fazer uma prova que seja mais subjetiva, para que evitar, né? Foi. Foi super tranquilo. Eu não lembro, Thiago. Mas as notas em geral não foram ruins, não, pô. O índice de reprovação da última turma foi bem bom. Quer dizer, o índice de aprovação da última turma foi bem bom. Reprovação é sempre ruim, né? Então, Mas então, vou colocar isso lá pra vocês. Eu não lembro, mas foi baixo, tá? Foi bem baixo. Eu não lembro exatamente. Mas depois eu vejo pra vocês. Mas isso não importa. Cada turma é uma turma, tá? E a nota de vocês foi muito boa na primeira prova. Então, bom, é isso, tá, meus amores? Espero que tenham curtido a aula. Vou colocar a lista pra vocês lá no Moodle, tá? De tarde. Sobre aquelas questões de AP1. Vou corrigir, tá, José? Eu ainda não tive tempo, não. Minha filha tava dodóizinha, ficou febril e com febre esse final de semana inteiro. Então, foi bem puxado pra mim. Tá bom? Eu caí no outro computador porque a minha bateria acabou. É isso, crianças. Um bom final de terça-feira pra vocês, uma boa tarde, bom almoço pra todos. Se cuidem, se saírem, saiam de máscara, usem máscaras boas. Tá bom? A situação tá péssima. Então se cuidem, cuidem dos seus familiares. É isso, que a vacina chegue logo aí. Vocês são jovens, né? Ainda vai demorar bastante, infelizmente, mas a esperança é essa vacina. É isso. Então se cuidem, tá bom? Um beijo
E até terça-feira que vem. Tchauzinho, tchau.